Olá, estudantes, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira e com muita alegria e satisfação venho conversar com você aqui agora sobre a nossa unidade 1. Então, irei fazer alguns apontamentos importantes sobre a nossa primeira unidade de aprendizagem. Lembrando, pessoal, que essa videoaula não substitui a leitura do material didático disponível para vocês dentro do ambiente virtual, tá bom? Então, o tema aí da nossa primeira unidade é liderança. Falar um pouco sobre o conceito, também um pouco da evolução. E para começar, vamos começar conceituando liderança. Muitos autores têm os seus conceitos sobre liderança. Para a gente conversar inicialmente, vou falar sobre 3 autores. Vou falar sobre Peter Drucker, Chiavenato e Robbins. Drucker, em 95, ele fala que líder é alguém que possui seguidores. Sem seguidores, não pode existir líderes. Então, Drucker, ele fala que a liderança é comprovada quando alguém segue as suas ideias, alguém segue os seus objetivos, alguém segue aquilo que você faz. Tá bom? Chiavenato, em 2005, ele diz o seguinte: a liderança é a influência interpessoal exercida em uma situação e dirigida através do processo da comunicação humana à consecução de um ou de diversos objetivos específicos. Então, Chiavenato já trabalha mais a pessoalidade, as habilidades para conceituar a liderança. Ele começa falando que a primeira habilidade que a pessoa precisa ter para ser um bom líder é a habilidade interpessoal, ou seja, saber lidar com pessoas, ou melhor, saber lidar com todas as pessoas. Cada pessoa tem um jeito de falar, tem um jeito de pensar, cada pessoa tem um comportamento diferente. Então, um líder que tem habilidade interpessoal, ele consegue exercer a situação, né, em cada situação o espírito de liderança. E por último, o terceiro autor, Robbins, em 2010, ele diz que liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas a fim de alcançar metas e objetivos. Robbins já usa o verbo influenciar. Então ele diz que a sua influência para pessoas gera um resultado. E se esse resultado leva as pessoas a alcançar objetivos e metas, você é um líder. Né? Então, Robbins já trabalha mais com o jeito da pessoa de lidar com os outros. Ele já fala sobre o dia a dia entre pessoas. Porque como que ocorre a influência? A influência ocorre no olhar, a influência ocorre em observar, em ouvir, em viver juntos. Né? Então, o Robbins ele fala um pouco sobre a humanidade que há do que o líder precisa ter para influenciar pessoas. Tá bom? Então, trouxe 3 conceitos para que vocês possam entender aí o que é liderança. Lembrando que esses 3 conceitos eles implicam em 3 pontos importantes. Primeiro, influência. Não há liderança sem influência. Nós acabamos de ver agora o conceito de Robbins. Comunicação. Um líder ele precisa ser muito hábil com as palavras, com o jeito de falar, ele precisa ter uma comunicação perfeita. E por último, objetivos. Um líder, ele só é um líder de sucesso quando todos que estão à tua volta conseguem entender o seu objetivo dentro da empresa. Né? Cada funcionário, cada colaborador tem um objetivo a cumprir dentro da empresa. E se eu, como líder, consigo fazer com que todos alcancem esse objetivo, logo eu estou exercendo liderança. Então, esses três pontos são importantes. Voltando para a parte conceitual: influência, comunicação e objetivos. Na unidade 1, existe um tópico que tenta relacionar a liderança à administração. Quando a gente fala de liderança e a gente fala de administração, a gente fala de 2 coisas interligadas. A administração, ela vive, resumidamente, de 4 palavras importantíssimas, que cada administrador tem aí de có e salteado.
Um bom administrador, um competente administrador, ele sabe muito bem planejar, organizar, controlar e planejar, organizar, controlar pessoas, né? Então, um bom administrador, ele consegue, além de fazer um bom planejamento, ele consegue também organizar o setor e consegue controlar e, posteriormente, desenvolver pessoas. Né? Então, um administrador, por natureza, ele precisa exercer a liderança. Né? Ele pode ser um excelente planejador, porque a parte de planejamento você faz internamente, ele pode ser muito hábil na parte de organização, mas é o controlar e o desenvolver em que ele vai ter que utilizar da influência, que ele vai ter que utilizar do lado humano dele e do lado da expertise que ele precisa para levar as pessoas a alcançar metas e objetivos. Tá? Então, a administração ela está diretamente ligada ao processo, à função de liderança, porque todo administrador ele está diretamente ligado a pessoas, porque a liderança é com pessoas, tá bom? Então, liderança e administração sempre vão andar juntos. O administrador ele é uma autoridade formal dentro da hierarquia, e essa autoridade que ele tem, formal, faz com que ele tenha que influenciar pessoas, tenha que lidar com pessoas, tem que elogiar, cobrar, mostrar o caminho, treinar, desenvolver. Né? Então a administração está diretamente ligada a influenciar pessoas. Na unidade 1, algumas teorias sobre a liderança foram debatidas. A primeira teoria é a teoria dos traços de liderança. Né? Essa teoria é considerada por muitos a primeira grande teoria sobre liderança, né? Ela é bem conhecida porque ela foi bem desenvolvida na sociedade. Né? A teoria dos traços, ela acredita que os traços de personalidade, os trejeitos da personalidade, faz com que uma pessoa seja diferenciada. Né? Ou seja, a pessoa ela já nasce com alguns traços que faz dela um líder. Essa teoria ela ficou bem famosa lá na década de 40, ou melhor, anterior à década de 40, onde ainda não tinha um avanço com pesquisas, com dados, né, sobre esse conceito de liderança. Então, as pessoas elas começaram a entender, desde a época dos filósofos, né, desde a época áurea aí, em que se debatia tudo, as pessoas acreditavam que o líder nascia líder. Né? Ele tinha características físicas que distinguia ele dos demais. Ele era uma pessoa forte, robusta, ele tinha uma aparência respeitada, então fazia dessa pessoa um líder. Assim também como uma pessoa que falava muito bem, ela tinha uma fluência verbal, ela tinha uma inteligência fora do comum, ou seja, ela tinha uma habilidade cognitiva ou até mesmo escolarizada, né? Uma pessoa que estudou muito, que consegue se desenvolver na sociedade, faz essa pessoa ser diferente. Né? Então, além dos traços físicos, as habilidades cognitivas também se diferenciavam. Então, quando a pessoa ela tinha uma personalidade também forte, ou seja, era uma pessoa totalmente perseverante, uma pessoa que tinha controle emocional, uma pessoa que tinha coragem acima de todos, uma pessoa autoconfiante, uma pessoa que conseguia dominar a atenção dos outros, fazia também dessa pessoa ser conhecida ou ser diferenciada. Então as pessoas acabavam olhando essa pessoa como um possível líder. Tá? Então, resumindo, a teoria dos traços de liderança acreditava que as pessoas nasciam líder. Elas tinham características, elas tinham algo que era totalmente inata. Tá? Então isso foi durante muitas e muitas décadas desenvolvido e propagado na sociedade. O indivíduo ele nascia líder. Tá? Com o passar do tempo, essa teoria veio ser criticada. Né? De 1940, onde a administração recebeu uma forte contribuição da ciência,
né, com os estudiosos da área, essa teoria começou a derrocar. Tá? Uma das críticas que se fazia era o seguinte: a pessoa ela não nasceu com nenhum dos traços que são apresentados. Essa pessoa, então, ela não poderá liderar? Essas, na verdade, sempre foi a pergunta principal. Então, a pessoa não nasceu com nenhum traço, logo ela não será líder. Tá? Com isso, começou então a se estudar, a pesquisar, até que se criou o modelo Big Five, ou o modelo dos 5 fatores de personalidade, né? Onde conseguiram identificar que a teoria dos traços, ela na verdade continha erros, continha falhas. Né? Por quê? Porque conseguiram colocar pessoas que não tinham os traços que eram defendidos pela teoria e mostraram que essas pessoas eram tão eficazes ou ineficazes em sua função de liderança quanto aqueles que tinham os traços de personalidade, de habilidades cognitivas, onde a teoria dos traços acabava defendendo. Então, as críticas elas vieram muito forte com a teoria do Big Five, né, onde começou ali, então, a mostrar que para a pessoa ela querer ser um bom líder, ou seja, a pessoa, ela para assumir uma função de líder, ela não precisava ter os traços defendidos, mas sim cinco coisas. Né? O modelo dos 5 fatores. O modelo dos 5 fatores de personalidade. Quais são os fatores de personalidade que engloba essa liderança? Primeiro, extroversão. Segundo, amabilidade. Terceiro, conscienciosidade. Quarto, estabilidade emocional. Quinto, abertura para experiências. Então, se descobriu o seguinte, que a pessoa ela não precisa ter os traços, mas sim buscar esses 5 fatores. Extroversão, ou seja, ser uma pessoa altamente sociável, uma pessoa que tem facilidade de fazer amizades, de viver no meio de muitas pessoas, uma pessoa que tem facilidade de ouvir e de falar, né? Ou seja, uma pessoa totalmente agregador, aquela pessoa que agrega ao grupo. Tá? Amabilidade, ou seja, a pessoa ser totalmente cooperativo, receptivo, né? Uma pessoa que demonstra com amor, né? Sempre está ali pronto a colaborar, sempre a receber novas pessoas, sempre recebendo e tratando bem a todos. Conscienciosidade, ou seja, uma pessoa totalmente consciente do que ele quer, do que ele faz no meio dos demais. Uma pessoa que não se deixa levar por qualquer coisa, mas assim uma pessoa persistente, totalmente responsável. Tá? Estabilidade emocional, uma pessoa que tem total controle sobre a sua vida, é uma pessoa calma, uma pessoa autoconfiante, é uma pessoa segura, e por último aberto para novas experiências. Ou seja, eu posso aprender, eu posso desenvolver a liderança porque eu sou curioso, criativo, sempre interessado em aprender o novo, nunca fechado. Né? Então, esse modelo dos 5 fatores de personalidade, ele surgiu muito para criticar a teoria dos traços. Então, a teoria dos traços, a liderança era nata. Já com a teoria Big Five, dos 5 fatores, a teoria ela já poderia ser aprendida ou desenvolvida, assim afirmavam os seus autores. Então já falamos um pouquinho sobre a teoria dos traços, falamos uma teoria da Big Five, vamos falar um pouquinho sobre a teoria comportamental. Né? A teoria comportamental ela afirma que o comportamento de líder pode ser aprendido. Ou seja, as pessoas elas precisam entender qual é o comportamento necessário ou quais, né, comportamentos necessários a pessoa precisa ter para desenvolver o espírito de liderança. Então essa é a defesa da teoria comportamental. Né? As pessoas elas aprendem a ser líder, ou seja, eu consigo através de um bom treinamento, de boas experiências com outros líderes e pessoas, a desenvolver a liderança. E um dos autores, tem outros, mas o principal é o Lewin, né? Ele é um alemão, tá? Psicólogo, ele desenvolveu essa teoria e ele observou, né, nas pessoas 3 estilos de liderança.
que até hoje, né, eles são bem difundidos aí no material quando se fala sobre liderança. Ele descobriu que existe 3 pessoas na frente de uma liderança. O primeiro caso que chamou a atenção de Lewin foi daqueles líderes que eles eram totalmente fechados, centralizadores. Eles tomavam decisões totalmente sem ouvir os seus subordinados. Eles eram um líder autoritário. Né? Ou seja, por ele ser totalmente centralizador, por ele ser totalmente fechado, né? Lewin descobriu que ele também não ouvia os seus subordinados. Então, esse líder ele é um autoritário. Então, o primeiro modelo criado por Lewin foi chamado modelo autoritário. Já o segundo modelo é totalmente diferente do primeiro. Né? O líder ele delega autoridade, ele envolve os subordinados, né? ele escuta as pessoas antes de tomar uma decisão, ele partilha de situações, né, com outras pessoas, ele descentraliza, né, os afazeres e as decisões a tomar. Esse segundo modelo de liderança de Lewin é denominado democrático. Né? E o terceiro e último modelo defendido por Lewin é o modelo liberal, onde as pessoas elas tinham total liberdade para tomar as suas decisões. Ou seja, as pessoas não precisavam de um líder para tomar decisões. Elas tinham total liberdade para tomar as decisões, para fazer com que os seus trabalhos fossem executados. Ou seja, a equipe mesmo dividia os afazeres e todos davam conta do seu resultado. Isso era denominado por Lewin do Estado liberal, ou seja, de um líder liberal. Né? Ou seja, o líder deixava fluir naturalmente. Tá bom? Então, os 3 estilos que ficaram clássicos na literatura de liderança é o estilo autocrático, democrático e liberal. Tá? E para finalizar, a gente tem aí a última teoria, que são as teorias contingenciais e situacionais da liderança, né, que surgiu a partir da década de 50, que diz muito sobre o que nós vemos hoje aí na liderança. Ou seja, o que esses teóricos afirmavam após a teoria comportamental? A teoria das contingências ela não carrega o comportamento em si, assim como Lewin ele afirma lá na teoria comportamental. As teorias contingenciais elas dizem que não há um único estilo de liderança válido para qualquer situação. Né? Ou seja, para ser eficaz, ou seja, alcançar o resultado, o líder, o estilo de liderança tem que ser totalmente adequado à situação. E as teorias contingenciais têm um exemplo que ficou também muito clássico nas literaturas. Coloca um grupo de pessoas num pequeno barco e dê a eles todos a oportunidade de ter ali um objeto para remar. Então todos estarão remando ali, todos estarão remando, até que aproxima-se um grande perigo desse barco com as pessoas. Não foi escolhido o líder, não foi escolhido trajetória, não foi escolhido o que fazer. Mas aquelas pessoas ali, na hora em que se vê numa adversidade, alguém vai assumir a direção. Né? Por que alguém vai assumir a direção? Porque é nato ao ser humano, diante de algum momento em que tem que tomar uma decisão, alguém assumir e alguém levar à frente. Né? É disso que trabalha a teoria contingencial situacional. Ou seja, diante de determinadas situações, eu preciso ter um estilo de liderança próprio. Diante de uma outra situação, eu preciso ter também um outro estilo de liderança. Assim como a teoria comportamental, a teoria contingencial também defende que a liderança ela pode ser aprendida, treinada, desenvolvida. Tá? Isso é muito importante. Por quê? Porque hoje em dia nós temos aí muitos e muitos treinamentos de líderes. E todas essas teorias são trabalhadas um pouquinho. Né? Então é isso, pessoal. Conversamos um pouquinho hoje aí sobre conceitos, conversamos um pouquinho sobre administração e liderança, falamos sobre a teoria dos traços, falamos sobre a teoria do comportamental e falamos também um pouquinho sobre a teoria contingencial. Espero ter ajudado vocês. Meu nome é Enoque Teixeira. Conte comigo sempre. Forte abraço a todos.